Salve, ladies and gentlemen, vocês estão bom? Estão tranquilos? Olha, quem estiver olhando para a tela vai perceber que eu tô com uma dinâmica diferente e isso é obviamente proposital. O que acontece, pessoal? Eu quero explicar um pouquinho para vocês e trazer um paralelo com algumas coisas que já aconteceram no mercado financeiro, tá? Tradicional mesmo. Então, eu vou correlacionar o que aconteceu na sexta-feira com acontecimentos relacionados ao mercado tradicional, crashes e quedas de antigamente. Vocês vão ver aí que são vídeos que eu gravei lá no Japão. Acho que vai ficar legal eu conversando aqui, falando. E quem estiver vendo a tela vai acabar vendo alguns lugares que eu fui e alguns vídeos que eu gravei. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Vai ser tipo um audiocast, só que com algumas cenas maravilhosas do nosso querido país do sol nascente. Primeiro tópico: Black Monday, que ocorreu em 1987, e o Crash Crypto, né? O Crash Crypto de outubro, né? E os seus paradoxos da história. Em 1987, o mundo financeiro presenciou o maior colapso diário da história. Foi basicamente o pior dia do mercado financeiro, assim, ó, disparado. O Dow Jones, ele caiu 22,5% em apenas um único dia. E nessa época, pessoal, não tinha bots, não tinha rede social, não tinha, cara, não tinha nada demais assim de tecnologia que a gente tem hoje. Era apenas e unicamente o pânico humano e os algoritmos vendendo em espiral, né? Tipo, a galera vendendo realmente a rodo. O gatilho foi um erro estrutural, né? O Program Trading, né? Um sistema automático que reagia a quedas vendendo ainda mais, amplificando o caos. Então, ele basicamente captava, né, esse tipo de venda, né, do pânico das pessoas e reagia a esse tipo de coisa, tá? E o resultado foi a criação do Circuit Breaker. Então foi nesse ano, nesse dia em específico, que foi criado o Circuit Breaker, que, para quem não sabe, é um mecanismo que pausa negociações quando a volatilidade atinge níveis críticos. É uma forma de proteger a liquidez e restaurar a confiança. Então, pensa o seguinte: o que aconteceu no. Vamos dar um exemplo, tá? O crash do coronavírus. Teve o Circuit Breaker nas corretoras. Então a galera não conseguia nem comprar nem vender. Então a galera teve que dar uma pausa, sabe? Esperar um pouco, respirar, não ser movido ao pânico, por exemplo. No mercado cripto a gente não tem isso, tá? Não tem. Então, 37 anos depois, a história parece ter se repetido, só que agora na blockchain, só que agora no mercado cripto, tá? E a gente não teve nada para proteger a gente desse tipo de coisa, beleza? Muita gente acabou comentando que era a tarifa que o Trump impôs na China, mas absolutamente não era isso, tá? Absolutamente não era isso. Então vamos lá. Entendido sobre o que aconteceu na Black Monday, tá? Em 1987, vamos agora ao Crash Crypto que ocorreu na sexta-feira, no dia 10. Foi dia 10 mesmo? Deixa eu até conferir aqui. É dia 10, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. O colapso recente do mercado cripto não foi causado por uma falha em um ativo, mas por um erro de arquitetura da corretora. Então, assim, cara, muito provavelmente o culpado foi a Binance e as corretoras centralizadas, mas principalmente essa Binance, velho. Principalmente essa Binance. O Program Trading dos anos 80, ele virou um mecanismo interno de precificações da Binance, que avaliava colaterais com base em seu próprio livro de ordens, em vez de oráculos externos. Ou seja, tá, deixa eu traduzir essa frase que eu acabei de dizer. Basicamente, eles têm o próprio livro de ofertas, o booking de ofertas, e eles levam aquilo em consideração, não o que está rolando do mundo. Como assim, Matheus? Por exemplo, eu consegui registrar que a Binance estava mostrando que o Bitcoin estava sendo cotado a 102 mil dólares, 103, enquanto na Bybit, por exemplo, na Coinbase tava mais. E vice-versa, teve uma hora lá que a Binance estava sendo cotada a 115, 118 mil dólares, mas nos outros, né, nas outras corretoras estava 102, 103, assim, mais de 5 mil dólares de diferença, sabe? E não era em um ativo, era em vários. Então, basicamente isso. Enquanto alguns usam oráculos, é basicamente uma rede onde está todo mundo junta, a Binance é especial e quer precificar de outro jeito, tá? Essa é uma forma grossa, mas que seja mais fácil de entender, beleza? Que mais?
Quando o SDE, WBETH e BNSOL começaram a desvalorizar loucamente, que são basicamente Solana, Ethereum e dólar envelopados, não são os originais, aí vai demandar muito tempo para eu explicar essa envelopagem, mas vamos continuar. Esses três ativos principais, Ethereum, Solana e USDE, tá? Ativos envelopados. Quando eles começaram a desvalorizar loucamente, o sistema automático de liquidação fez o resto. O mesmo efeito dominó agora em tempo real em on-chain. Ou seja, foi um erro sistêmico, tá? Não era para ter acontecido aquilo lá. Não faz sentido, nunca aconteceu na história um ativo cair 90% e voltar. Ou 98%, 99% e voltar na hora. Ocorrem desvalorizações, quedas abruptas, desvalorizações enormes, mas nunca dessa forma. Isso que aconteceu na sexta prova que realmente foi um erro sistêmico e muita gente foi prejudicada. Não é à toa que hoje, acho que foi hoje, já a Binance já anunciou que vai ressarcir alguns investidores que foram liquidados lá na corretora. Então, caso de algum de vocês tenham sido, eu acredito que não, né? Tenham sido liquidados. Nesse caso, eu acho que dá para entrar em contato, falar com o advogado e entrar em contato com a Binance, beleza? Mas eles vão ressarcir alguns ativos específicos. Acredito que sejam esses três que eu comentei, beleza? Indo para a próxima etapa da nossa conversa, tá? O que realmente aconteceu, tá? Primeiro cenário. A conta unificada da Binance, ela permitiu o uso dos ativos, né, desses três que eu comentei, o SDE, WBTH e BNSOL, como colateral. O problema é que a Binance ele não usa preço do oráculo ou de resgate, usava apenas seus próprios preços internos. Então se tiver a gente chama de DPEG, uma diferença entre o preço da Binance e o preço de outra corretora, dá ruim. E foi o que aconteceu. Então no dia 6 de outubro, a Exchange anunciou que migraria para precificação via oráculos, mas a mudança só entraria em vigor no dia 14, criando uma janela de 8 dias vulnerável. Então, assim, já estava vulnerável esse tipo de transação nesses três ativos. Eu tinha visto sobre essa notícia, mas de longe eu não esperava, ninguém esperava, não tem como falar que esperava isso, que poderia ter uma vulnerabilidade tão absurda assim, causando um crash no mercado. E foi o que aconteceu. Então, foi uma exploração de erro, foi um erro sistema e possivelmente até mesmo um hack. Porque daí a gente veio para a segunda etapa, né? Primeiro do que realmente aconteceu. Esse foi o cenário. A segunda etapa é a exploração. Então, durante essa janela de 8 dias, atores sofisticados despejaram cerca de 60 a 90 milhões de dólares em USDE na Binance e derrubou o preço para 0,65 dólares. Antes, esse USDE era para ser $1. Um USDE é igual a $1. Só que teve uma venda tão massiva, tão exagerada de uma vez, que fez cair a stablecoin. Eu vivi isso em 2022, algo extremamente parecido quando a FTX quebrou. O USDC, que é a segunda maior stablecoin do mercado, né, tem a USDT e a USDC, o USDC da Circle, ela começou a valer 60 centavos, 70, 80, depois voltou a subir. Isso só foi num dia e poucos minutos. Mas, cara, foi o fundo do mercado, tá aí o spoiler, talvez tenha sido o fundo do mercado agora para nós também. Mas foi assustador, sabe? Tinha gente que realmente achou que ia lascar, mano. Ia tipo, mano, ferrou. Ferrou mesmo. Então, assim, foi basicamente essa parte da exploração inicial, beleza? Então, continuando, esse DPEG ele reduziu instantaneamente os valores colaterais usados na conta unificada, gerando chamadas de margem e liquidações em cadeia. Ou seja, imagine o seguinte, você tem, vamos falar de valores altos, tá? Que foi o que causou isso, são valores altos. Você tem $1 milhão lá, numa alavancagem. Eu sei, gente, foi mais. Só que vamos usar um número mais fácil para entender. $1 milhão lá na sua posição. Por conta de um erro sistêmico da Binance, a gente culpa eles e pessoas que manipularam esse tipo de coisa.
Os seus 1 milhão, naquele momento exato, estava valendo 650 mil. Ou seja, você perdeu 350 mil em segundos no meio de uma operação. Se você dependia dessa margem, desse dinheiro de 350 mil dólares nesse caso, para continuar naquela posição e você não tinha dinheiro, meu amigo, você foi liquidado na hora. E foi o que aconteceu. Porque, pô, você perdeu, todo mundo perdeu basicamente 35% do seu capital, da sua margem em alavancagem. E galera, todo mundo usa alavancagem de uma forma muito arriscada. Imagine um assopro, um sopro, né, no caso, um piscar de olhos e você perde 35% da sua operação. A maioria foi liquidada. E aí começou o problema em cascata, tá? Então, como a Binance ela calculava o valor das garantias pelo seu próprio preço interno, né? E o DPEG foi lá, o sistema apagou bilhões de dólares em margens em questão de minutos, tá? E qual que foi o resultado? De 500 milhões a 1 bilhão de liquidações forçadas na Binance no início de um colapso global. Ou seja, tudo iniciou lá. Tudo começou naquele lugar, tá? Então, pouco depois, a manchete das tarifas de 100% do Trump contra a China amplificou pânicos e aí secando a liquidez, acelerando a espiral das quedas. Então, assim, pode ter sido ruim o que o Trump falou, sim, mas eu fui ver os minutos e começou a porradaria, o problema, antes de ele anunciar, entendeu? Com certeza ele anunciando ia dar uma queda, mas não ia causar o que causou, sabe? Nenhuma notícia causaria aquilo, nenhuma, tá? Eu garanto que nem mesmo se falasse o Bitcoin foi hackeado, não ia causar aquilo, porque os ativos eles caíram a zero basicamente, forçadamente e já voltaram pro preço, entenderam? Então realmente foi algo muito inédito, muito inédito. Foi basicamente isso que aconteceu, tá? E aí vamos a um pouco mais de detalhes, tá? Vamos conversar um pouquinho mais aqui, ó. O mecanismo de lucro, tá? Vamos falar sobre o mecanismo de lucro. Enquanto o colapso acontecia na Binance, muitas carteiras foram criadas na Hyperliquid, que para quem não sabe é a maior corretora descentralizada de futuros que nós temos, tá? Ou melhor, maior corretora, maior mercado preditivo de perpétuos, né? De futures que nós temos descentralizado. E a galera começou a abrir bilhões de dólares em shorts em Bitcoin e Ethereum, financiados com o SDC vindos da Arbitrum. Quando as liquidações da Binance começaram, essas posições, essa galera que começou a shortar, cara, mano, elas tinham mais de 200 milhões de dólares em lucro, velho. O timing e esse volume com certeza indicava o quê? Uma coordenação precisa entre a manipulação dos colaterais e as posições vendidas. O que eu quero dizer com isso? Não, eu acho que eu vou até mandar esse texto aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar. Eu mudo algumas palavras, obviamente, mas tem um texto aqui. Se alguém quiser, pode falar comigo. O que eu quero dizer com isso? Tá? O que eu quero dizer com isso? Significa que não foi à toa esse despejo de USDE lá na Binance e magicamente alguma galera abriu milhões de dólares em short justo em Bitcoin e Ethereum, que é onde ia influenciar e é onde eles fazem o maior trade, onde tem mais liquidez. E o que aconteceu? Os caras ficaram muito mais ricos, né? Porque eles já shortavam, né? Já estavam shortando com milhões de dólares. E eles ganharam aí uma brincadeirinha de 200 milhões de dólares, mais ou menos. Teve mais. Tenho certeza que teve mais, mas até as informações que eu peguei é isso, tá? E aí chegou o efeito cascata, né? As liquidações automáticas da Binance despejaram Bitcoin, Ethereum, todas as altcoins, limpou o livro de ofertas e criou um vácuo de liquidez. Não tinha liquidez. Então teve gente que não conseguia comprar, para vocês terem noção. Muito menos vender. Beleza? E durante esse processo, outras exchanges, através de bots de arbitragem, replicaram o colapso. Então, tá tudo conectado de certa forma. O problema é que uma coisa leva a outra, né? É um efeito dominó. E aí, market makers, obrigados a desmontar hedges cruzados, ampliaram o pânico, né? Eles tiveram que... A galera que fornece essa liquidez também tomou na cabeça. E o resultado foi o quê? O resultado foi de que foi perdido, sumiu em questão de minutos. Eu falo minutos porque foi coisa de 15 minutos, 20 minutos para isso acontecer. 19 bilhões de dólares de liquidações globais. Com certeza foi mais, só que até o momento os dados mostram no mínimo isso, tá? Essa é a base. Porque a Binance está encobertando algumas coisas.
Então, com diversas altcoins caindo de 50% a 90%, tudo originalmente de menos. Tudo o que? Tudo originado em menos de 100 milhões de colaterais manipulados. Que foi aquela venda de USDE, né? Que eu comentei, de 60 a 90 milhões. Então, tudo por conta dessa grana, desse dinheiro que foi vendido, despejado, bum, foi causado esse problema. Tá. Eu tenho uma linha cronológica aqui que eu pedi pro meu querido estagiário aqui me ajudar bastante. Então eu vou comentar pra vocês para a sequência dos fatos, beleza? É muito interessante isso, rapaziada, de verdade. Por isso que eu quis fazer essa dinâmica diferente aqui, comentando enquanto vocês estão vendo outras cenas, ou sei lá, você tá fazendo outra coisa e tá me ouvindo. Porque realmente é loucura, tá? É loucura. Às 2 horas, tudo UTC, tá? Como assim? O que é UTC, Matheus? Ah, gente, coloca aí no Google. Desculpa, aí eu não sei explicar, mas é tipo um horário específico. As duas UTC, não duas BR, tá? Duas UTC duas UTC para Brasil. Deixa eu só conferir que horário que era. Eu vou falar em UTC, tá? Vou falar em UTC. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, o Bitcoin ele começa a cair sem motivo aparente. É um sinal de posicionamento antecipado. Então, 11 da manhã começou a cair um pouquinho, beleza. Trump anuncia as tarifas às 4,50 UTC sobre produtos chineses. Então, o Bitcoin ele despenca de 124 a 113 e Ethereum de 3.600 a 3.051. Às 21h14, o SDE, WBETH, BN Sol, que é o que eu tinha comentado, colapsam simultaneamente na Binance. Não foi um, não foi dois, não foi os três no caso. E aí o SDE também cai pra caramba e tudo a porradaria começa. Tudo azeda, tá? E aí o valor dos colaterais evapora e o sistema entra em modo de liquidação total. Às 9h20, 10 e 10 UTC, Bitcoin, Ethereum e altcoins são vendidos forçadamente e liquidação global ultrapassa 19 bilhões de dólares. E aí a Binance confirma às 9h36 a precificação normal e anuncia compensação para usuários afetados, reconhecendo falha interna não de protocolo. Então assim, uma coisa seguida da outra mostrou que não foi uma coisa só, sabe? Realmente tem culpados, tá? Quem foi os culpados? Primeiro a Binance, na minha visão, o erro de design e atraso de integração de oráculos. Os exploradores, esses caras que manipularam, tá? E lucraram no short. Por isso que eu tô rastreando essas carteiras. Com certeza foi totalmente manipulado. E a Ethena é um pouco de culpa também, tá? Assim, eu considero. Estão falando que ela é inocente, né? O protocolo manteve o PEG e os resgates normalmente. Mas. Tá bom. Vamos considerar a Ethena inocente, vai. Vamos considerar a Ethena inocente. Porque o projeto em si continua certo. E quem estava usando a plataforma dela funcionou normal. O problema foi na Binance. Tá, na Binance. E as consequências, pessoal? Bem, a Binance prometeu compensar usuários afetados, implementar piso de preço mínimo e integrar oráculos externos para especificação. Então, a maior corretora do mundo tá pedindo desculpa e tá falando que vai evoluir. Que porcaria, né? Então, basicamente isso, pessoal. Por conclusão, tá? Concluindo aqui para vocês, um dump, né? Uma queda de cerca de 90 milhões de dólares na Binance, 1 bilhão em shorts, provocaram um efeito dominó de 19 bilhões de dólares no mercado global. Tá? Então, essa venda de USDE e essa venda dos outros ativos, né, que eu tinha comentado, que são envelopados, causou o pior dia da história no mundo das criptomoedas. Assim, de longe, de longe. A gente pode pegar todos os outros crashes que teve no mercado cripto, somar que vai dar menos do que aconteceu na sexta-feira. Tá? Não é motivo para comemorar que a gente sobreviveu. Eu gostaria de falar para vocês parabéns por ter passado por isso, mas eu fico um pouco mais em silêncio porque tem pessoas que perderam as vidas, tá? Tiraram a própria vida. Foi um acontecimento muito triste, tá? Muito triste. Eu fui afetado, mas de longe não fui afetado nem por nada comparado a essas pessoas que realmente perderam o dinheiro de uma vida, desistiram do mercado, ficaram realmente. Tem gente depressiva falando aqui nos grupos que eu participo. Influenciador super famoso da Ucrânia acabou tirando a própria vida. Cara, muito triste, tá? Muito triste. Então, mais pra frente a gente. Eu dou os parabéns aos sobreviventes, tá?
tá? Que nós somos sobreviventes. Foi muito sério o que aconteceu na sexta-feira. E é uma questão de filosofia, de que eu sempre falo pra todo mundo. Eu acredito muito nesse mercado cripto, tá? Eu acredito demais que a gente está evoluindo sempre para melhor, mas essas coisas que acontecem por conta de manipulações, por maldade do ser humano, que acontecem em qualquer outro mercado, é muito triste de ver. Tá? Então é uma reflexão de que eu sempre falo que por mais que eu acredite nesse mercado, não pode se deixar todo o dinheiro e se alavancar assim com tudo que você tem. Sempre tenha segurança no que você está fazendo, tá? Independente, seja em renda fixa, ações, imóveis ou criptomoedas, você precisa diversificar, tá? Você precisa diversificar. Então, pessoal, eu acredito que eu vou ficando por aqui. Acredito que eu tenha explicado para vocês o que realmente aconteceu, pelo menos até as informações que eu tenho, tá? As informações que eu tenho são essas, são essas. Tem mais uma coisa ou outra que, por exemplo, o mercado norte-americano caiu também, porque antes de ele fechar, o Trump também tinha anunciado, então S&P caiu, a Casa Branca acabou fazendo outro anúncio, enfim, teve outras coisas que caíram no processo antes do mercado cripto. Mas a forma que o mercado cripto caiu, dá pra ver nitidamente que foi algo orquestrado, tá? E eu chuto dizer que foi muito mais radical do que eles imaginavam que ia causar, tá? Acho muito improvável. Improvável não, acho impossível alguém imaginar a magnitude do caos que ocorreu na sexta, sabe? Planejar exatamente tudo isso. Eu acho que saiu fora do controle mesmo, tá? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer mais vezes. Só não sei que tipo de outras gravações eu vou pegar. Porque deu 20 minutos, então vou ver se eu tenho 20 minutos de vídeo aqui pra colocar. Porque eu tô gravando o áudio, tá? Eu tô gravando o áudio primeiro e depois eu vou colocar os vídeos aqui pra vocês. Beleza? Tamo junto. É nóis, ladies and gentlemen.